portanto, comigo tenho o Agnello Ferreira, que aos 51 anos sofreu um AVC e se não tivesse sido o olhar atento dos colegas de trabalho, se calhar hoje não estava aqui para contar esta história, não é? Tinha uma vida calma, Agnello, não era? Não era um homem de risco, pois não? Não, desde já obrigado pelo convite, por estar aqui. Não, eu, portanto, pelo que me conhecia até essa idade, nunca tinha tido qualquer problema, nem de saúde, não referindo só ao AVC, mas qualquer outro, um outro não tinha tido. Tinha uma vida tranquila? Depois aconteceu. O que é que fazia? Onde é que trabalhava? Eu estava numa empresa de cimentos, onde sempre estive, 40 anos. Sim. Nos últimos anos trabalhava num gabinete de planeamento. Não era uma vida normal. Pois não? Não. Nada estressante? Não, aconteceu, como estas coisas acontecem sem qualquer um de nós esperar, não é? Eu um dia vinha a sair da empresa, portanto, tínhamos saído às 17 horas, e ao chegar ao parque para entrar na viatura não consegui enfiar a chave no carro para abrir a porta. Muito a tremer. E os colegas que estavam comigo perceberam-se que alguma coisa não estava bem, inclusive que eu tinha alguma deficiência na cara, um bocadito, e que apresentava a voz um bocadinho fanhosa. Pronto, depois chamaram a assistência e daí foi-me para o hospital. É importantíssimo nestas coisas dos AVCs, não é? As pessoas estarem informadas de quais são os sintomas. As pessoas à volta foram fundamentais para atuar e chamar dinheiro, claro não que sim. foi? Claro que sim. Mesmo nós na empresa falava-se muito na área da saúde, até porque éramos acompanhados. Medicina do trabalho. Medicina do trabalho. Algumas situações que poderiam ocorrer e para estarmos atentos, ainda mais entrando numa idade em que não escolhe idades, mas pronto, será uma idade mais propícia a que as coisas possam acontecer, não só pelo AVC, mas por outras situações quaisquer, nós estávamos mais ou menos atentos. Eu, apesar de estar atento, não estava à espera, não é? E fiquei assim um bocado surpreso pela situação. Como é que foi? Olha, o exemplo de que não é preciso às vezes ter comportamentos de risco ou uma vida, que eu estou a falar, alimentares, fumar, beber, todas essas coisas, para acontecer um acidente vascular cerebral, não é? Sim, que apesar de ter sido isquémico, portanto, não houve rompimento de artéria, mas deixou-me um bocado. Deixou-lhe mazelas? Na altura, sim, durante largos meses. 18 meses a 2 anos. O que é que os médicos lhe disseram? Não havia antecedentes que quisessem prever qualquer situação dessas. Portanto, eu tinha fumado muito tempo antes, mas já tinha deixado de fumar há muitos anos. Fazia uma vida ativa, tinha uma vida bastante ativa. E não se notou assim, não houve nenhuma razão plausível que se pudesse dizer. Mas depois, falaram-lhe em sequelas do AVC? Falaram-me em sequelas do AVC, tanto nas que poderiam ter ficado e naquelas que eu, embora ligeiramente, tive e que senti durante algum tempo. E quais foram essas? Portanto, eu perdi, a principal é que eu perdi muita visão da vista direita. Sim. Arrastava a perna direita durante uns tempos, que hoje felizmente já está sanado esse problema. E foi o braço direito, que ainda hoje tenho, portanto já passaram 16 anos, ainda hoje tenho alguma dificuldade em pegar em pesos. Muita fisioterapia, muita. Mas houve uma fisioterapia, daquelas que não é o médico a prescrever, que fez milagres pela sua vida. Foi começar a fazer os caminhos de Santiago de Compostela. Sim. Eu desde logo tive, e ainda bem, e agradeço a toda a família e a todos os amigos que nunca me deixaram de parar. Portanto, eu com eles nunca me senti parado, nunca me senti que não estivesse a colaborar, ou que não estivesse a colaborar para a minha recuperação. Eu resido numa zona, portanto eu sou de Pataias, Pataias tem uma zona linda de lagoa e as praias e propícias à caminhada. E eu com a minha esposa já fazíamos antes algumas caminhadas, depois acentuou-se com a ajuda dela, logo que eu pude, ainda ou agarrado a uma canadiana, ou agarrado a um pau, ou um bastão, comecei aos poucos a caminhar. Pronto, depois veio essa vontade de caminhar, caminhadas, juntar com um grupo de amigos, começar a caminhar regularmente aos fins de semana. Mas a ideia de ir a primeira vez a Santiago, como é que surgiu? Foi exatamente com esse grupo, com parte desses amigos que fazíamos essas caminhadas lá na zona, em que a primeira vez juntámos-nos
Epá, vamos. Sempre, nunca, Mas ainda é nunca, muito quilómetro, nunca ninguém. não é? A primeira vez foi assim, não. Epá, foram 6 dias, foi desde Valença. Sim. Mas isso foi o início. Foi só para experimentar. Claro, quem faz o caminho de Santiago, a primeira coisa que lhe vem à ideia quando chega à Praça do Obrador em Santiago é amanhã quero vir outra vez. Sim. Epá, Esquece o esforço todo que ficou para trás. e já lá vão 15 vezes. 15 vezes a ir. Que é isso, que é isso. Mas dessa vez foi num grupo e depois começou a ir sozinho. Porquê é que vai sozinho? Sim, pronto, é assim, houve um espaço, portanto passei do grupo, desse pequeno grupo, 3 ou 4 vezes, e depois havia um colega que fazia os caminhos comigo. Portanto, estávamos hoje na mesma situação que já não trabalhávamos. Infelizmente, esse colega depois faleceu e eu comecei a fazer os caminhos sozinho. Primeiro, pela poder o esforço físico. Portanto, eu podia adaptar o caminho ao meu esforço físico. Cansar muito menos, parar onde queria, visitar tudo aquilo que achava que queria visitar e essa ânsia de querer ver tudo e viver o caminho chegou-me até às vezes, por vezes, perder o lugar no albergue e ter que ficar em algumas situações um bocado delicadas porque eu me atrasava e já chegava ao final do dia ao destino. Pronto, são situações que aparecem que surgem. Quer andar ao seu ritmo. Sim, andar ao meu ritmo, parar onde quer. Se há um café, quer parar num café, estar sentado, descansar e depois conversar muito. Consigo próprio. E com as pessoas. E com as pessoas que vai encontrando. Meto-me com as pessoas, possivelmente pessoas da minha faixa etária ou ainda com mais idade, que têm histórias para contar. Epá, adoro. Portanto, ao ir sozinho está mais disponível para um caminho de introspeção, não é? Sobretudo. E também está mais aberto aos outros e a conhecer os outros Sem e dúvida. as histórias das outras pessoas que às vezes também estão nesse caminho. Lá está, com a ressalva que nunca estou só. Portanto, eu posso ir sozinho, mas sei que 200 metros à frente ou 200 metros atrás virá alguém. Sim. Pode passar por mim ou não, mas que em qualquer momento, se precisarmos de uma ajuda, de um apoio, sabemos que não estamos sós, verdadeiramente sós no caminho. E sentiu que nestes anos, desde o AVC até estes anos de peregrino de Santiago, melhorou, isso fez muito pela recuperação do acidente que teve? Fez muito pela recuperação. Eu devo grande parte da recuperação ao caminhar, à vontade que eu sempre tive em caminhar e aventurar-me até neste esforço que é muito meu, é muito próprio. E os caminhos de Santiago, sem dúvida, tiveram um peso. Sai da sua zona de conforto, não é? E isso é um estímulo até para o físico e para a mente. Sai da minha zona de conforto, mas entro numa outra zona de conforto. Numa outra zona de conforto. Quando eu digo outra conforto, forma que... às vezes é um bocadinho difícil arrancar, não é? Uma pessoa propor-se, portanto, as pessoas que têm problemas de saúde, que acabam por se retrair, ou porque têm dores, ou porque têm limitações, ou uma data de coisas, e acabam por se retrair em vez de avançar, dar o primeiro passo. Mas, no fim de estar no caminho, o engraçado é que nós depois sujeitamos a tanta coisa e tudo conseguimos ultrapassar. Eu tenho histórias de ter ficado completamente perdido em caminhos, fiz um caminho que não estava marcado. Fui salvei a terceira pessoa a fazê-lo, o terceiro português a fazê-lo, que não estava marcado, não tinha sítios onde dormir. Eu fiquei sem GPS, fiquei sem sinais de telemóvel e depois para finalizar, tive a maior das surpresas, que foi um casal já idoso aceitar-me na casa deles, sem me conhecer de lado nenhum, e dar-me dormida, eu ficar lá, e que me alterou os planos para essa altura dessas etapas, mas que me veio dar uma satisfação tremenda. Eu disse, ainda bem, eu não vou dizer ainda bem que tive um problema mas e que me trouxe, agora para me trás, trouxe para aqui. Mas, no fundo, foi assim, a satisfação de encontrar pessoas boas no meio de uma situação que parecia perigosa. Agora, continuamos aqui a falar desta missão que o Agnello propôs a si próprio, não é? Que era recuperar do AVC. Mal sabia ele que os caminhos de Santiago lhe iam dar este impulso todo para recuperar, e depois encontrou outro caminho, que é aqui o de uma associação, a AVC, Portugal AVC, assim que se chama, não é? Onde conheceu a Diana Wong Ramos, que está aqui connosco também, que também tem uma história de AVC, não é? Esta associação que faz muito pela recuperação das pessoas que passam por este problema. Não é? Olá, bom dia, Ana. Então, Diana, qual é o papel? Porque há tanta gente, infelizmente, que em Portugal tem familiares ou já passou por este problema e que precisa assim de um colo. E muitas vezes as associações
funcionam como colo e como caminho. É verdade, porque o AVC continua a ser a principal causa de morte e de invalidez em Portugal e acontece em qualquer idade. Ainda há muito aquela ideia que só acontece aos outros e aos mais velhos. Ou e quem não. fuma, ou quem bebe, ou quem come muita porcaria, não é? Pois, pronto, convém sempre realmente fazermos os check-ups e estarmos atentos aos sinais de alerta. Nós temos na Portugal AVC este nosso flyer, que também está disponível online, pronto, e onde nós falamos dos 3 Fs e que é tão fácil de nós decorarmos, que é a face, a boca ao lado, um olho caído, a falta de força num dos membros e a fala arrastada ou pura e simplesmente não conseguir articular qualquer palavra. As pessoas que estão a fazer o AVC não têm a noção de que isso está a acontecer. Mas alguém que esteja por perto, e daí nós temos um projeto na Portugal AVC, que é o AVC Vai à Escola, onde é um projeto de literacia em saúde direcionado para os alunos de secundário, onde nós realmente falamos sobre os 3 Fs, sobre a importância de estarmos alerta, sobre os fatores de risco, como prevenir, e também sobre a vida pós-AVC, porque há uma vida depois do AVC. Temos aqui um belo exemplo, não é? Temos aqui o exemplo do nosso Agnel, que é nosso associado também. Temos o meu próprio exemplo, tive um AVC aos 34 anos, pronto, e que realmente veio mudar completamente a minha vida, não é? E sente que há uma vida que continua, não é? Sim. E convém que tenha o máximo de qualidade. E para além daquilo que os cuidados médicos fazem por nós, é preciso nós fazermos por nós. Foi isso que eu encontrei aqui no exemplo do Agnel, não é? Que é, fez a fisioterapia, teve os amigos a ajudá-lo a fazer... Mas propôs-se a uma meta ainda maior. E Isso é tal sair da zona sim. de conforto, que às vezes dói, às vezes custa, às vezes achamos que não somos capazes, às vezes se calhar achamos que vamos fazê-lo de uma forma trôpega e que as pessoas vão reparar, mas tem que haver uma força interior para dar o passo. Claro que sim, claro que sim. Não podemos comparar, não há um AVC igual ao outro, não podemos comparar as sequelas, dizer que o meu AVC foi mais grave que o outro, não há comparação possível. Eu agora não vejo de um olho, portanto não faço certas coisas. Não, mas vê do outro, bora sim, e há quem consiga viver independente com as sequelas físicas ou emocionais, seja o que for, e há outra pessoa que não, que acha que realmente não consegue. A Portugal AVC vai muito ao encontro dessas pessoas que precisam um bocadinho de força, de alento, não que os médicos não consigam dar, mas se calhar os médicos estão mais presentes naquela fase aguda, em que realmente é preciso alguns cuidados hospitalares e médicos, e nós estamos presentes desde o primeiro momento. Nós temos este guia também, que também está disponível online, que é o guia AVC e agora é um guia que nós disponibilizamos gratuitamente, está disponível também no nosso site www.portugalavc.pt, onde temos uma série de perguntas que provavelmente todos nós nos questionamos, todos nós sobreviventes de AVC e cuidadores que passam por um acidente vascular cerebral, e as respostas, não é? O que é um AVC, o que é isso de reabilitação, quanto tempo dura, será que eu vou voltar a andar, será que eu tenho participação nos produtos de apoio, o que é um atestado multiusos, são perguntas que de repente caem na nossa vida. Questões práticas. E vocês têm atividades em grupo, ou seja, fazem para os vossos associados ou para pessoas que queiram entrar atividades em grupo para mostrar como o Agnel faz, não é? Que é possível dar um passo maior que a perna. Eu acho que aqui, às vezes, esta expressão entra aqui muito bem, porque a perna, às vezes, ficou parada, com lesões, mas é possível dar um passo maior do que aquela perna nos permite, não é? Sim, nós temos os grupos de ajuda mútua, que já estão espalhados de norte a sul do país, inclusive na Madeira também já temos a funcionar. A região de Leiria, onde o Agnel é natural, também tem um grupo muito recente a funcionar. Nós temos nas redes sociais, podem pesquisar Portugal AVC e encontram lá informações. Na região de Lisboa temos o do Alcoitão e do Polido Valente, da qual eu sou dinamizadora, que ainda não conseguiu arrancar depois da pandemia, infelizmente ainda não conseguimos retomar as atividades presenciais. Temos feito alguns encontros via online, não é a mesma coisa, mas conseguimos chegar a outras pessoas que se calhar não têm hipótese também de chegar aos GAMs presenciais. E pessoas que devem também chegar a esta associação não são só os sobreviventes da AVC, são também os familiares e cuidadores, que às vezes se sentem um bocadinho perdidos com uma pessoa que, para além das lesões mais graves ou menos graves, mas há sempre uma depressão associada a este acontecimento, não é? E que parece que é difícil. deixa
deixaram ficar um Sim, bocadinho... Ana, e até os próprios profissionais de saúde muitas vezes nós somos uma associação de sobreviventes da AVC, mas também feita por profissionais de saúde, e eles próprios também foram os primeiros a dar-nos os parabéns por termos tido esta força de erguer esta associação de sobreviventes da AVC, porque eles próprios também sentiam que não havia essas respostas para as pessoas. Às vezes eles queriam ajudar e não sabiam também como, não é? Para além daquela fase clínica, sim, daquela não é? fase clínica, há um passo, a pessoa tem alta, passo a seguir. Sim, e não sabiam muito bem como orientar, como orientar as pessoas para uma nova carreira Agnello, profissional. já vezes. tem a viagem marcada para a próxima peregrinação ou não? Normalmente para o fazem ano. que altura? Eu já houve anos em que fui 2 vezes, geralmente em junho, os feriados de junho, por aí assim. Que ainda é A uma última época... fiz em outubro, agora estou em stand-by até o ano que vem. Se calhar para a próxima leva o nosso Miguel. Fui Fez agora... este ano uma peregrinação a Fátima que Também ficou... estive agora em Santiago, dia 25 de julho, nas comemorações maiores das festas do Já é Apóstolo. quase um cidadão honorário. Já agora, se a Ana me permite... Muito rapidamente. As redes sociais são um bom veículo de comunicação. Se procurar no Facebook pelo GAM, as três iniciais GAM, aparecem-lhe muitos locais. GAM, que quer dizer Grupo de Ajuda Mútua. Onde as pessoas podem ver aqueles que estão e o funcionamento, os dias do mês, geralmente uma vez por mês. Mas façam pesquisa por Portugal ABC, que é fácil de chegarem a nós. Chegam lá e eu sabem acho que o mais muita gente ficou da interessada residência. nesta conversa e com vontade de vos contactar, porque às vezes, depois da tal fase clínica, não é da ajuda clínica, é importante dar uma continuidade com apoio aos Se ajudar uma sobreviventes. pessoa já valeu a pena. Muito obrigada, Diana Obrigada. e Agnello.